Eu queria saber qual a sua proposta para acabar com a fome desse país. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa noite a todos e agradecer pela oportunidade e dizer para você aí que está em casa que enquanto eles brigam, a boiada passa. Enquanto eles brigam, nos distraindo, o Brasil passa fome. O Brasil ainda encara escândalos de corrupção. Eu mostrei para você que eu tenho coragem. E a minha coragem não começou agora na campanha. A minha coragem vem lá atrás de 2013, quando eu levantei da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem. Quando indignada com os escândalos de corrupção do governo PT e ainda indignada com os escândalos de corrupção que existem, eu fiz o que eu podia naquele momento com a caneta de advogada e pedi prisão de 2 prefeitos de Campo Grande em prol de crianças com síndrome de Down. Eu também, pela liberdade de expressão, consegui um salvo-conduto para que nós pudéssemos nos manifestar livremente nas ruas de Campo Grande. E, acima de tudo, entrei com uma ação popular, na omissão do Ministério Público. Uma ação popular que bloqueou 730 milhões da JBS. Escândalos e escândalos e escândalos de corrupção é o que nós somamos. Dos candidatos que lideram as pesquisas, somam juntos 20 anos de corrupção e de má gestão. E eu digo para você, você que tem aí a possibilidade, usa a sua caneta como eu usei, e vamos juntos com a proposta do Imposto Único Federal. Nós sim conseguiremos abaixar o preço da comida, o preço do tributo que pesa sobre o nosso consumo e passar para a movimentação financeira, que é muito mais justo. Preste atenção em todas as minhas propostas, as propostas do Imposto Único Federal, que é a primeira medida que nós iremos tomar, porque para cuidar das pessoas a gente tem que cuidar das contas, o que ninguém cuida há mais de 20 anos. Senhora é candidata Lula. Candidata, a senhora é advogada. Eu vou lhe contar uma coisa, porque o combate à corrupção deu certo. Primeiro porque no nosso tempo de governo a gente criou uma coisa chamada Portal da Transparência. A senhora como advogada deveria acompanhar, que a senhora poderia acompanhar as contas do governo em tempo real. Depois nós criamos uma coisa chamada fiscalização da CGU. Colocamos a CGU como ministro, em cada ministério tem alguém da CGU para fiscalizar a conta dos ministros. Depois nós criamos a lei do acesso à informação, que qualquer pessoa poderia entrar no governo pedindo informação e saberia até a cor do papel higiênico do banheiro da Presidenta da República ou do Presidente da República. Depois nós criamos a lei anticorrupção. Depois nós criamos a lei contra o crime organizado. Depois nós fizemos a nova lei contra a lavagem de dinheiro. Depois nós colocamos a AGU no combate à corrupção. Colocamos o COAF na fiscalização de movimentações bancárias atípicas. Colocamos o COAF no combate aos cartéis. Candidato, seu tempo acabou. Seu tempo acabou. Agora é a vez da réplica da candidata Tronic. Infelizmente, tudo isso acabou. Mesmo assim, com tudo isso, graças a Deus, descobrimos um dos maiores escândalos de corrupção, Petrolão. E, vergonhosamente, nós ainda temos de suportar a corrupção. Quando nós levantamos a bandeira, eu em 2018 e muitos outros candidatos levantamos a bandeira do combate à corrupção, e eu achei que ali a coisa fosse realmente andar, infelizmente, nós hoje passamos por essa decepção. Tempo esgotado, candidatos. Eu vou pedir aos dois que retornem aos seus lugares, agradeço. E durante o exercício do direito de resposta do candidato Lula, o candidato Bolsonaro pediu também direito de resposta, foi concedido. Candidato Bolsonaro, por favor. Mas o que diz prova do Bolsonaro de corrupção? Comprovado não tem nada, né? Acho engraçado. O ex-presidiário diz que tem o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país do mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir.
dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres como massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo, deixa eu dizer, se tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Tempo, candidato, obrigado. Agora é a vez da candidata Soraya Tronic fazer a pergunta. Candidata Soraya, por favor, ao retornar ao púlpito, diga a quem está a fazer pergunta em 30 segundos. Padre Kelson. Kelvin? Isso. Candidato, Padre. Silvano? Candidato Padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema unção? Gostaria de saber do senhor se o senhor sabia que de cada 6 pessoas que morreram na pandemia, nós poderíamos ter... Esse tipo de padre da extrema unção. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio... Não, ele falou bem certo, foi bem boa, está bem concreta a fala, não é por falar bem de Quem tem que se outro. arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui, apenas para tentar enganar você, eleitor. Que a melhor maneira, ela acabou de dizer que vai criar um imposto único, que vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida onde? Quanto mais imposto cobra, mais a sua vida vira uma tragédia. Para se diminuir, para se melhorar a sua vida, você precisa reduzir o tamanho do Estado. O Estado inchado, aí sim, o Estado inchado, cheio de cabeça de emprego, faz com que não sobre dinheiro para você. Você, eleitor, precisa ficar bem atento a esse tipo de proposta de candidatos falaciosos que só estão aqui tentando te enganar. Essa é a verdade. Reduza o tamanho do Estado, deixa o Estado pequeno, vai sobrar dinheiro para que esse dinheiro volte para a educação e para a saúde. Não criem falácias achando que vocês podem resolver o problema apenas com um veto. Façam de verdade. Não minta, como tem muita gente aqui mentindo para todo mundo. Bem se vê que, depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. O candidato Por Padre favor, me Kelman, deixa responder, me por favor, mantenha-se em silêncio. Quero que devolva. Em Cabo respeito eleitoral. à sua oponente. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é candidato de Lula. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidato a político. Eu poderia começar novamente. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Nós vamos lhe dar mais tempo. Devolve tudo, por favor. 1 minuto, porque eu perdi totalmente o raciocínio. Vai ser concedido esse tempo. Ok, aguardo lá no... Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer. Eu vim falar o seguinte: nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo?
São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo do inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o Evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não sabe dizer que está no padre. Nós vamos do padre para o inferno. A senhora não sabe. Que polêmica! Agora, a senhora não sabe o que significa o sacerdócio. A senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma. Um padre que respeita o cidadão. Um padre que está num país de 84% de cristãos sendo desrespeitado desta forma, sendo mandado para o inferno por uma mulher que não sabe nem como servir a você. Está aqui mentindo, dizendo que vai cobrar mais impostos, mais impostos. Porque ele Esse não é está o preocupado. cobrar impostos, porque você não aguenta mais de ser cobrado. Mas Essa quando senhora o Bolsonaro não está ali como presidente, então ele está como padre também. é cobrar mais imposto. A solução não é essa. A solução é reduzir o Estado, tirar os cabides de emprego. Vocês, olha, fizeram muitos cabides ali dos seus apadrinhados políticos. Para quê? Para quê, candidato? Para que isso? Fale a verdade. Seja verdadeira. Fale para o povo por que a senhora está aqui. Fale que vocês Ele não fala no programa, fala no Fale, respeita todos aí. Tem a mesma A agenda. Simone Tebet falou um monte com o Bolsonaro, mas olhando para a câmera, não falando para a cara do Bolsonaro. E ele está falando para a cara dela, né? Diga a verdade, já que a senhora me mandou para o inferno, então diga a verdade. Tempo esgotado o candidato, eu vou pedir aos dois candidatos que retornem aos seus lugares. A candidata para mim que pediu direito de resposta está sendo analisado, candidato. E voltando um pouco na Ficou feio, né? o candidato Bolsonaro. Ficou feio, né? Porque você tenta fazer isso, cheio, mano. Chegou cheio, mano. Ela fala isso, né? Por favor, o senhor se dirige ao púlpito. O senhor tem 1 minuto Não. para responder. Eu tenho uns 10 minutos de resposta. Eu confesso Tem um padre. que eu me sinto mal. Uma espécie de estar atrapalhando o debate quando a gente poderia estar discutindo o futuro desse país. Vai querer ensinar o padre a rezar a missa. Agora sim. Mandaram para o inferno. O padre tinha que voltar aqui. Se quer você conversar, vamos entrar no senhor, você conversa, então. Eu penso que você poderia, no processo de Vai faltar tempo para se confessar. liberar as empresas para funcionar. No Brasil se quebrou. Tinha, né? Você quer se confessar? Vamos se confessar. O Estado deixou de receber 270 bilhões de reais. Deixou de investir, os impostos deixaram de ser arrecadados em 58 bilhões de reais. Quando o nosso candidato veio aqui e disse para apresentar a vacina, eu vou lembrar alguns escândalos. Imóveis, 51 imóveis, mansão de 6 milhões, Tempo. acha de que Seu tempo está esgotado, candidato. Nem o Bonner aguenta o Lula mais. Ao seu local. Eu devo dizer também que a Soraya Toni, que pleiteou o direito de resposta durante a fala do adversário, Riquelme, mas foi negado o candidato. E neste momento o candidato Bolsonaro está pedindo também direito de resposta, vai ser analisado. Eu vou dar andamento ao debate. Essa é a vez, então, de a candidata do MDB, Simone Tebet, fazer a pergunta. Ela só pode perguntar ao candidato do Novo, do Siripidário. Por favor, os dois. Não pode pedir pergunta. 30 segundos para a pergunta. Esse candidato. Esse do Novo, ele perguntou pro... Vamos falar do Brasil. Vamos falar do Brasil real. Morreu prematuramente por conta da incompetência de um governo que não colocou vacina na hora certa no braço de milhões de brasileiros. O Brasil está morrendo não só de Covid. Nós temos uma fila interminável de exames, consultas e cirurgias atrasadas. A pergunta é, como nós vamos zerar essas filas? Como nós vamos resolver o problema da saúde pública, especialmente dos nossos idosos? Que bom ter a oportunidade de discutir um pouco de Brasil, em menos desse bate-boca que não leva a lugar algum. Mas olha, Simone, eu queria dizer antes que eu trabalho há 14 anos no Centro de Liderança Pública, no CLP, e nesse meio tempo que eu formei lideranças públicas no Brasil, trabalhei com estados e municípios, eu descobri uma coisa: todo mundo que quer fazer a diferença, quer fazer a coisa certa na vida pública, faz duas coisas importantes. Tem liderança com caráter, honestidade, disposição
disposto a comprar as boas brigas políticas. E depois a competência na gestão. As coisas precisam dar resultado. Nós precisamos saber se aquela política pública está melhorando ou não a vida das pessoas. E nessa pandemia, algumas coisas interessantes aconteceram na saúde. Nós avançamos com a telemedicina, nós avançamos com o prontuário eletrônico, nós precisamos ter essa digitalização na saúde, que ela é fundamental, principalmente na saúde primária, porque é lá que nós vamos ter o histórico das pessoas e passar e deixar de repetir exames que acontecem depois, sufocando a saúde terciária. Então a digitalização é muito importante, focar na saúde primária é muito significativo para as pessoas. Fico muito feliz, Felipe, de agora ver realmente, né, uma pessoa sensível falando da preocupação que tem com a população que hoje está doente. Nós vamos ter que caminhar mesmo para a telemedicina, para o prontuário único, mas nós temos que especificamente pensar agora nos milhões, tem pelo menos 20% das pessoas mais pobres do Brasil com câncer morrem prematuramente porque não tem vaga no SUS para fazer seu atendimento. E depois é tarde, ele vem a falecer. Nós vamos tomar 3 medidas imediatas para zerar essa fila. Primeiro, aumentar o dinheiro que o governo federal vai perguntar, o que você vai fazer agora? Você está perguntando, né? Equipar todos, equipar todos os hospitais regionais com os aparelhos necessários para que possam atender a população brasileira. Mas é preciso também olhar pelas Santas Casas, que atendem praticamente as 1000 cidades que não têm hospitais públicos. Quero aproveitar apenas para fazer um pedido para você, pai e mãe. Amanhã termina a campanha de vacinação contra a poliomielite. Vamos vacinar nossas crianças para que apareça não volte na vida dos nossos. Tempo esgotado, por favor. É verdade, nós precisamos pegar o SUS, melhorar a coordenação com os hospitais, com os hospitais filantrópicos, com as Santas Casas. Mas também precisamos, Simone, trazer os hospitais privados para dentro, porque há ociosidade nos hospitais privados. Nós podemos aproveitar isso no SUS e assim estender esse atendimento com melhor qualidade para as pessoas. Mas tem uma coisa muito importante, eu estava dizendo aqui que parte da gestão pública da competência é a avaliação do serviço público. Nós precisamos ter mais técnicos na avaliação do serviço público para justamente fechar hospitais que não estão cumprindo esse papel e dobrar o investimento naqueles que estão cumprindo esse papel. Então é muito importante nós termos essa capacidade de coordenar melhor a ação do governo federal com estados e municípios. Precisamos descentralizar o poder e precisamos pensar sim, porque eu digo que o SUS é a maior parceria público-privada do mundo. Funciona por causa dos hospitais filantrópicos, por causa das Santas Casas e precisamos trazer agora os hospitais privados para dentro. É fundamental isso. Depois, nós precisamos rever a tabela do SUS. Nós sabemos disso, né, Simone? Que a tabela do SUS está muito defasada. E sempre usamos o critério de procedimento. Não, eu acho que tem que ser por resolução do problema. Não é 50 quilos, precisa prestar serviço ao cidadão. O cidadão quer saber se resolve o problema da vida dele, seja na saúde ou na educação. Portanto, vamos colocar o cidadão em primeiro lugar. Vamos mensurar a qualidade do serviço público, se está atendendo ou não o cidadão. E não como é hoje, que nós temos um gasto gigantesco com a máquina pública que não atende o cidadão. Nós precisamos ter um Estado que serve ao cidadão e não que se serve ao cidadão para pagar o custo da máquina pública. Candidatos, muito obrigado. Está encerrado aqui esse primeiro bloco do nosso debate. Eu devo responder ao candidato Bolsonaro que seu pedido de resposta à fala do candidato Lula foi negado. Nós terminamos esse bloco no próximo. Por que será, né? O Bolsonaro foi negado 3 vezes. O Lula falou. Isso que o Lula falou 5 vezes.